Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Vou projetar para vocês os slides da nossa aula de hoje. Qualquer questionamento, abram o áudio aí, fiquem à vontade, beleza? Vamos lá. Gente, na aula passada, nós encerramos o tema crimes contra a honra. Nós vimos, já disse para vocês, que os crimes que nós estamos estudando, todos eles são crimes contra a pessoa, na categoria de crimes contra a pessoa. Vimos homicídio, vimos lesão corporal, vimos crimes de periclitação da vida e da saúde, vimos crimes contra a honra, e agora vamos ver crimes contra a liberdade individual. Vocês vão ver que aqui é interessante que essa liberdade que se quer proteger por meio do estabelecimento das figuras típicas que nós vamos estudar agora, em uma mesma categoria são protegidas diversas espécies de liberdade. Liberdade em aspectos diversos. Nós vamos ver aqui, à medida que nós formos evoluindo nos delitos, vocês vão ver que com o estabelecimento dos crimes, são protegidos aspectos distintos do conceito liberdade. Beleza? Vamos aos crimes. Olha lá, gente. Primeiro dos crimes contra a liberdade individual é o crime de constrangimento ilegal. Como é que é capitulado o crime de constrangimento ilegal? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Mais uma vez, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não permite, ou a não fazer o que a lei permite, perdão, ou a fazer o que ela não manda. Olha só. Vamos terminar aqui, e aí nós voltamos no caput. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente, ou seja, aplica-se a privativa de liberdade e a multa, e em dobro, quando, para execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º, não se compreendem na disposição deste artigo: 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Beleza? Olha só, gente, vamos lá. Crime de constrangimento ilegal. O que nós temos? Nós sabemos que nós podemos ter 3 categorias de atos. Em geral, sobre os mais diversos aspectos. Nós temos condutas autorizadas, nós temos condutas, vamos começar do começo, nós temos condutas que são obrigatórias, a lei estabelece que devemos adotar estas condutas, nós temos condutas que são proibidas, correto? Nós temos condutas obrigatórias, nós temos condutas proibidas e nós temos condutas que são autorizadas. Eu posso fazer ou não. A que é proibida é uma conduta que eu não posso adotar de jeito nenhum. A que é obrigatória, eu
tenho que fazer, conduta das mais diversas naturezas. E a que é permitida, eu posso fazê-la ou não. Beleza? Pois bem, o que nós temos no crime de constrangimento ilegal? No crime de constrangimento ilegal, a vítima, ela é constrangida, ela é obrigada a fazer o que a lei não permite, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. O que nós temos? A pessoa, ela é obrigada, dentro dessa classificação que eu disse para vocês, nós temos atos que são permitidos. Os que são permitidos, eu posso fazê-los ou não fazê-los. Os que são permitidos, eu posso fazê-los ou não fazê-los. Uma das modalidades do constrangimento ilegal é quando o autor da conduta ele constrange, ele obriga a vítima a não fazer o que a lei permite. Ou seja, a vítima quer tomar determinada conduta. A vítima, ela quer tomar determinada conduta autorizada por lei, permitida por lei, porém ela não adota esta conduta porque ela foi constrangida a assim não proceder. Beleza? Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É quando a pessoa é obrigada a fazer o que a lei não manda, a lei não determina. A lei não determina que a pessoa tenha que adotar determinada conduta. A pessoa pode adotar a conduta ou não, está ao livre-arbítrio dela. No constrangimento ilegal, o autor do crime, ele constrange a vítima a fazer aquilo, a vítima não está diante de um ato obrigatório, ou seja, ela não tem a obrigação legal de fazê-lo, beleza? Ela não tem a obrigação legal de fazê-lo, mas o autor determina, a obriga, e lógico, nós temos essa vinculação aqui, né? Mediante violência, grave ameaça, mediante violência, grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido a capacidade de resistência, já que nós estamos falando de constrangimento, já que nós estamos falando de obrigar alguém a agir contra a sua vontade, por isso que o crime é contra a liberdade individual, essa obrigação tem que se fazer por meio de violência, ou de grave ameaça, ou por meio de redução da capacidade de resistência por qualquer outra maneira, que não violência ou ameaça. Beleza? Como eu estou falando, é importante isso aqui, ó. Ou a pessoa ela é obrigada a fazer algo que a lei, a não fazer algo que a lei permite, ou ela é obrigada a fazer algo que a lei não manda. Por isso que se fala que o constrangimento ele é ilegal. Nenhum caso, em uma circunstância, na primeira parte da conduta, a lei permite, mas eu sou constrangido a não fazer. Na segunda parte, a lei não manda, mas eu sou constrangido a fazer. Beleza? Constrangimento ilegal. Pois professor, não. eu até mandei no chat, isso aí é cabível um crime possível? Por exemplo, se uma pessoa chega para roubar uma outra pessoa, né, e essa pessoa que vai ser roubada não possui nenhum bem, ou seja, não tem como, né, realizar o roubo. Esse sujeito que foi para realizar o roubo é caracterizado, se enquadra aí no constrangimento ilegal? Constrangimento ilegal? O autor? Sim. Não. Como é que seria isso? Pois é, então, tipo, seria mais uma ameaça, não? É porque Não, eu vi uma decisão, pelo menos uma manifestação do Ministério Público,
que tentou desqualificar aí. O juiz ele afastou a hipótese do roubo, alegando esse crime impossível, porque a pessoa não tinha nenhum bem, e o Ministério Público manifestou por constrangimento ilegal. Pelo constrangimento ilegal? Aham. Mas constranger a quê? Pois é, também não entendi, não. Estranho, não é? Aham. Constranger a entregar? Porque, na verdade, a figura do constrangimento ilegal, nós vamos ver, ele é um delito subsidiário. Ele é subsidiário, mas não existindo, ele só vai existir, como é que eu poderia dizer? Eu entendi mais ou menos o que o Ministério Público quis. Ele quis assim, ó, todo crime é um constrangimento ilegal, não é? Se a gente for pensar, todo delito é um constrangimento ilegal. Quando você furta uma pessoa, a pessoa ela não é obrigada a te entregar o patrimônio. Você está constrangendo ela a fazer algo que a lei não determina. A lei não determina que eu tenho que doar meus bens móveis para quem quer que seja. Mas eu estou sendo obrigado a isso, estou sendo constrangido. Eu fui subtraído mediante violência ou grave ameaça. Né? Aí, no caso, não vamos falar nem do furto, não. Vamos falar no exemplo que você deu aí certinho. Vamos falar do roubo, mediante violência ou grave ameaça. Neste caso, ela disse que o constrangimento ilegal é um delito subsidiário na medida em que não exista, se nós estivermos diante de uma situação em que não houver a figura típica específica daquele constrangimento, pode haver se não tiver uma figura típica específica, como no caso aí do roubo, existe ela. Se não existir a figura típica específica, nós podemos pensar num constrangimento ilegal. Só que se por algum motivo não restou demonstrado, nós não podemos falar que em todo caso de crime possível, senão todo crime possível seria constrangimento ilegal. Não só o roubo. Entendi. Né? Ele tem essa característica de ser subsidiário, mas é quando, desde o princípio, nós estamos trabalhando com essa figura. Aí, no caso, olha só para você ver que interessante. O Ministério Público, num primeiro momento, ele denunciou pelo roubo, não foi? Isso, aham. Num primeiro momento, ele denunciou pelo roubo e ele recorreu, foi na alegação final ou foi no recurso que ele estava pedindo constrangimento ilegal? Foi razão de apelação. Razão de apelação, né? Pois é. Muito estranho. Muito estranho. Porque senão todo crime impossível em que nós tivéssemos figurado a pessoa, em que tivéssemos como do polo passivo, né, como vítima, de maneira direta ou indireta, tivéssemos uma pessoa, todo crime impossível se converteria em constrangimento ilegal, né? Sim, é isso que eu penso também. Eu entendo que ele é um crime subsidiário, né? Então, vamos supor, tem um crime principal e ele seria o acessório. Aí, como o Ministério Público viu que não teve o principal, eles pediram esse acessório. Só que para ter ele depende da existência do principal, né? Exato, mas se você está trabalhando, o propósito da pessoa não era constranger. A gente tem que responder pelo nosso dolo. O meu propósito não era simplesmente constranger, um constrangimento genérico. Meu propósito era subtrair. Meu propósito era, eu tenho que responder pelo meu dolo. Meu propósito era subtrair, meu propósito não era... É lógico que em todo crime, mais uma vez, em que envolve uma pessoa, há um constrangimento. Mas o meu propósito não era constrangê-lo a fazer algo que
não é delito. Como é que eu poderia dizer? Meu propósito não era fazer um constrangimento que já não era previsto como um crime. O meu propósito era uma determinada conduta que é prevista como crime. Eu tenho que responder por ela. É o que eu penso. Vamos lá. Sujeito ativo, qualquer um pode cometer este delito. Sujeito ativo, sujeito passivo também. Então, nós não precisamos de uma especial qualidade para que a pessoa responda por constrangimento ilegal ou que a pessoa seja vítima de constrangimento ilegal. Elemento subjetivo, somente há o crime de constrangimento ilegal na modalidade dolosa, não existe constrangimento ilegal na modalidade culposa. Objeto material é a pessoa, né? Nós estamos falando de crimes contra a pessoa, é a pessoa sobre a qual recai a conduta. E o objeto jurídico protegido é a liberdade desta pessoa, é a liberdade de decisão, é a liberdade física, a liberdade psíquica, a liberdade de decisão da pessoa. Esse é o objeto jurídico protegido pelo crime de constrangimento ilegal. Como disse, em razão de não se exigir nenhuma qualidade especial do autor, disse que é um crime comum, não se exige nenhuma qualidade especial, qualquer um pode cometer o delito de constrangimento ilegal. É um crime material, nós temos, sim, uma alteração no mundo natural, né? Nós temos uma alteração, a pessoa, ela é constrangida, ela vai fazer para que o crime configure, ela vai fazer algo que a lei, ela vai fazer algo que a lei não manda, ou vai deixar de fazer algo que a lei permite. Nós vamos ter uma alteração, é um crime material, é um crime de forma livre, conforme consta da própria designação. Esse constrangimento pode ser mediante violência, grave ameaça, ou, se houver reduzido a capacidade de resistência por qualquer outro meio. Então, é um delito de forma livre, não é de forma vinculada. É um delito comissivo, né? Necessariamente você constrange a pessoa, é um ato positivo. O constrangimento é um ato positivo. É um delito instantâneo, a conduta ela não se estende no tempo. A conduta não se estende no tempo, a execução ela pode se dar em um único ato. É um crime de dano, não é um crime de mero perigo, nós temos um dano à liberdade individual, o bem jurídico protegido é a liberdade individual, nós temos um dano a este bem, na medida em que a pessoa é obrigada a não fazer, ela é obrigada a não fazer o que a lei permite, ou é obrigada a fazer o que a lei não manda, correto? É um crime unissubjetivo, esse constrangimento pode ser realizado por apenas uma pessoa, basta uma pessoa para cometê-lo, e, como muito bem já adiantamos aí, foi feito referência pelo colega, é um crime subsidiário. Se o constrangimento já configurar outra figura típica, uma figura típica específica, a pessoa vai responder por este crime. Por exemplo, se o crime de estupro, no crime de estupro tem um constrangimento ilegal? Tem um constrangimento ilegal, a pessoa é forçada mediante violência ou grave ameaça, a pessoa é forçada a manter relação sexual com a outra. Tem constrangimento ilegal? Tem constrangimento? Tem. Tem violência ou grave ameaça? Tem. A pessoa é obrigada a manter relação sexual com a outra? Não, ela não é obrigada. Então, nós temos constrangimento, violência
A pessoa é constrangida a não fazer o que a lei determina. O que a lei é fazer o que a lei não determina. Ela foi constrangida a manter relação sexual. Se ela assim proceder, o autor assim proceder, ele vai responder por crime de estupro. Por isso que aí, nessa mesma linha que a gente acabou de falar, que o crime de constrangimento ilegal, ele é subsidiário, ele só vai existir se este constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, não configurar outra figura típica. No exemplo dito aí pelo colega, num crime de roubo, nós temos um constrangimento mediante violência a subtrair, né, ou a entrega de um bem móvel. Subtrair para si ou para outro em coisa, mediante violência, coisa alheia móvel. Nós temos um constrangimento a essa entrega, né? Se for entregue ou se for tomado, nós temos um constrangimento específico que tem uma figura típica específica, no caso do roubo. Como também nós temos o constrangimento para fins lá de manutenção da relação sexual, crime de estupro. Se este constrangimento não constituir nenhuma figura típica específica, só aí que nós teremos o crime de constrangimento ilegal. Daí a sua subsidiariedade. Muito interessante essa questão aí colocada. Muito interessante. Olha lá, nós temos situações em que as penas são aplicadas de maneira... aplicação em que a pena é aplicada de maneira cumulativa. Vamos voltar lá no tipo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. Olha lá, as penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas, ou há emprego de arma. Olha que interessante, gente. Vocês vejam que a pena do caput, ela é pena privativa de liberdade ou multa. Se no cometimento do crime, se para fins no cometimento do crime, se tiver participado mais de 3 pessoas, se forem mais de 3 autores, ou se para fins de violência ou grave ameaça houve um emprego de arma, nessas duas circunstâncias aqui, a pena, além de ser em dobro, ela também é aplicada de maneira cumulativa, ela deixa de ser alternativa. Vocês se recordam que a pena de multa, ela é sempre aplicada de maneira alternativa ou cumulativa. Se nós estivermos falando do caput, do constrangimento ilegal, a multa é aplicada de maneira alternativa. Se nós estivermos falando do parágrafo 1º, onde houve a participação de mais de 3 pessoas ou utilização de arma, aí a multa deixa de ser cumulativa e deixa de ser alternativa e passa a ser cumulativa. E, além disso, as penas são aplicadas em dobro. Quais penas? Tanto a privativa de liberdade, quanto a pena de multa. Beleza? Vamos lá. Aqui. Causas de aumento, já falei, são participação de mais de 3 pessoas. Lá fala de arma, e é interessante o seguinte, gente. Vocês veem que o tipo, ele não faz referência a qual a natureza de arma, ele simplesmente fala emprego de armas. Então, não necessariamente precisa ser uma arma de fogo.
Se a violência, ou a grave ameaça, ou a violência foi feito, por exemplo, com o emprego de um bastão, foi feito com o emprego de uma faca, nós podemos entender que é possível a aplicação aqui cumulativa e em dobro das penas, porque quando o legislador quer se restringir à arma de fogo, a revólver, a pistola, a arma de fogo, enfim, ele faz referência expressa, ele fala arma de fogo. Aqui, no caso, nós não temos essa possibilidade, essa previsão de arma de fogo, simplesmente fala em arma. Então, nós podemos entender que tanto um revólver, tanto uma arma de fogo, quanto uma faca, quanto um bastão, tudo abre a possibilidade para responsabilização nos termos do parágrafo 1º. Beleza? Associação criminosa. Olha que interessante, gente. Uma das outras possibilidades de aumento de pena, da aplicação cumulativa, é quando na execução se reúnem mais de 3 pessoas, ou seja, a gente tem ali um concurso de pessoas com mais de 3 autores. O constrangimento ilegal ele foi realizado por mais de 3 pessoas. Beleza? Uma observação interessante. Nós vamos estudar, mais na frente, um delito que é chamado delito de associação criminosa. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui é o Código Penal, Código de Processo Penal. É só um tiquinho, gente. Delito de associação criminosa. Delito de associação criminosa, é interessante que ele apresenta, para se falar em associação criminosa, nós precisamos da permanência. Olha aí, associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Crimes. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. No crime de associação criminosa, que é esse previsto no 288, voltou para o slide aqui, gente, ou não? Voltou, professor. Voltou. No crime previsto no artigo 288, de associação criminosa, nós precisamos da permanência, da constância, nós precisamos das pessoas organizadas para o cometimento de crimes. Aqui, nesta modalidade aqui, o que nós temos aqui nesta modalidade é a circunstância de que a associação aqui, na circunstância de que no parágrafo 1º, reuniram-se mais de 3 pessoas para o cometimento deste crime. Então, não necessariamente nós podemos ter associação criminosa. Agora, suponhamos que a gente estivesse falando de uma quadrilha de qualquer natureza que tenha por propósito, uma quadrilha, uma pessoa, um grupo de pessoas que vivam de constranger vítimas, constrangimento de qualquer natureza. Neste caso, em que se nós tivermos uma constância, aí sim, a pessoa pode responder por constrangimento ilegal, artigo 146, e também por associação criminosa. Se não houver essa constância no cometimento do delito, neste caso, aí nós não podemos falar em constrangimento ilegal, não. Aí nós não podemos falar em concurso material, não, perdão. Nós vamos falar simplesmente no constrangimento com a sua pena aumentada, na forma do parágrafo 1º. Beleza? E nós temos, na previsão do 146,
duas causas excludentes de tipicidade. Tipicidade. Entenda-se por causa excludente de tipicidade a circunstância de que o fato deixa de ser típico. Não se compreendem na disposição deste artigo. Inciso 1, parágrafo 3º. Estamos falando do parágrafo 3º. Não compreendem na disposição deste artigo. Inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante, se justificada por iminente perigo de vida. 2, a coação exercida para impedir o suicídio. Nestes dois casos, por mais que haja o constrangimento, esse constrangimento não é considerado ilegal. A figura não é típica. Beleza? Assim, gente, uma outra observação que deve ser feita é com relação ao parágrafo 2º. O constrangimento, ele pode se fazer mediante violência ou grave ameaça, não é isso? Se o constrangimento tiver sido feito mediante grave ameaça, a pessoa vai responder simplesmente pelo constrangimento ilegal. Se o constrangimento, porém, tiver sido feito mediante violência, aí, além de responder por constrangimento ilegal, o autor ainda vai responder pela violência empregada. Aqui, parágrafo 2º. O autor ainda vai responder pela violência empregada. É importante falar isso por quê, gente? Porque no crime de ameaça, nós temos um crime específico de ameaça, que é o próximo delito que nós vamos estudar. Se o constrangimento for mediante ameaça, a pessoa não vai responder por constrangimento ilegal e ameaça. Não. A ameaça, ela passa a integrar a figura típica do constrangimento ilegal. Diferentemente, ocorre com a violência. Se a pessoa constrange, se esse constrangimento se faz por meio da violência, neste caso, o autor vai responder pelo constrangimento ilegal e pela violência. Se do resultado da violência nós tivermos uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, ele vai responder por crime de lesão corporal, ou na sua modalidade do caput, ou parágrafo 1º ou parágrafo 2º. Beleza? Vamos lá. Isso. Causa excludente de tipicidade. Segundo dos delitos, gente. Segundo dos delitos de crimes contra a liberdade individual. Crime de ameaça. Olha lá, artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, a causar-lhe um mal injusto e grave. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, a causar-lhe um mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, somente se procede mediante representação. Olha que interessante, gente. A ameaça, é importante a gente ver algumas observações interessantes estudando. Primeiro delas, o mal que se ameaça, o que se ameaça é de cometer algum mal à pessoa, à vítima. Este mal, ele tem que ser um mal injusto. Por que ele tem que ser um mal injusto? A todo momento, nós temos vitórias e derrotas na vida, não é isso? A todo momento, nós temos vitórias e derrotas. Algumas derrotas são justas, algumas derrotas são injustas. Algumas derrotas são consequência natural dos nossos atos. Uma derrota que venha a constituir um mal, se eu sou advertido por alguém de que vou sofrer um mal, se esse mal for justo,
não tem crime de ameaça. Nós não estamos falando de crime de ameaça. Se este mal for uma consequência natural de um ato meu, não há que se falar em mal injusto. Não é isso? Se o professor virar e falar assim, ó, se vocês não fizerem esse trabalho direito, vocês vão tirar 0. Isso é um mal injusto? Depende, né? Só se o cara for muito carrasco. É uma consequência natural, que é um mal, é óbvio que é um mal. Mas, a depender do que precedeu este mal, ele não se trata de um mal injusto. Então, é necessário para a configuração do crime que o mal seja injusto. E mais do que isso, que este mal seja grave. Não é qualquer ameaçazinha que faz com que o crime de ameaça seja configurado. Beleza? Olha lá. Mais uma vez, sujeito ativo, nós não precisamos de nenhuma qualidade especial para o cometimento do crime de ameaça. Sujeito passivo, nós também não precisamos de nenhuma qualidade especial, qualquer um pode cometer o delito, qualquer um pode ser o autor, qualquer um pode ser a vítima. Elemento subjetivo só existe na modalidade dolosa, não existe crime de ameaça culposo. Objeto material que se protege, o objeto material é a pessoa sobre a qual recai a conduta, né? E o objeto jurídico é a liberdade individual e, mais do que isso, é a paz espiritual da pessoa. É a sua liberdade de poder fazer o que quiser sem ser ameaçada. É a sua liberdade de poder fazer o que quiser sem ser constrangida. Então, o objeto jurídico aqui protegido também é a liberdade individual, também é aqui a paz de espírito, correto? É um crime comum, já dissemos, pode ser cometido por qualquer pessoa. É um crime formal, nós não precisamos de nenhuma alteração no mundo natural para a sua ocorrência, basta a mera ameaça. É um crime de forma livre, olha lá como que consta, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Então, é um delito de forma livre, não tem uma forma vinculada específica em lei. É um delito comissivo, você necessariamente precisa de um ato para proferir ameaças, né? Em qualquer das modalidades aí indicadas. É um delito instantâneo, a sua execução se dá em um único ato, basta uma ameaça isolada, desde que o mal seja injusto e grave, basta uma ameaça isolada para se configurar. O delito unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa basta para o cometimento do crime. É interessante dizer que, por mais que seja um delito formal, que não haja alteração no mundo natural, ele é um delito de dano. Por que ele é um delito de dano? Porque o bem jurídico, liberdade individual, e aqui nasceu no seu aspecto de tranquilidade, né, de espírito, nesse aspecto da liberdade individual, ele sofre um dano, ele não é simplesmente colocado em perigo, ele sofre essa paz. Tanto é que para a configuração do crime se faz necessário que a pessoa efetivamente se sinta ameaçada. Essa paz, ela é comprometida,
por isso que se fala que é um crime de dano, e, conforme se extrai aqui do parágrafo único, trata-se de um crime de ação penal pública condicionada. Por quê? Está lá no caput, no parágrafo único, perdão. Somente se procede mediante representação. É um crime de ação penal pública condicionada. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, gente. Isso aqui é um crime um tiquinho mais interessante. Tem alguns crimes que são chatos pra caramba, né? Tem uns crimes que são interessantes. Muito interessante. Interessante essa situação que você levantou aí, viu, rapaz? Da pessoa responder subsidiariamente por a pessoa tinha intenção, tinha o dolo de roubar e não conseguiu prova suficiente que ela roubou, é um crime impossível. Ah, então você vai responder por constrangimento. Muito estranho. É uma situação interessante, tem umas coisas interessantes que é bom para a gente pensar. Vamos lá. Sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado. O nome do delito é este: sequestro e cárcere privado. O nome do delito é esse. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. E aí nós temos 5 possibilidades. 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro do agente ou maior de 60 anos. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado para fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a reclusão é de 2 a 8 anos. Olha lá, gente, vamos por partes. Vocês vejam que na designação do tipo, no nome dado pela lei, nós temos sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado. São duas, o crime ele tem aí dupla designação. Na verdade, essa dupla designação, ela sofre crítica pela doutrina, porque as figuras não se diferenciam muito. Em todos os dois, nós temos privação de liberdade, nós temos privação do direito de ir e vir. Em todos os dois, tanto no sequestro quanto no cárcere privado. A diferença entre sequestro e cárcere privado disse que o sequestro é gênero, do qual é espécie o cárcere privado. No cárcere privado, nós temos a pessoa, ela é colocada como que numa prisão. Ela é presa em um quarto, ela é presa num determinado cômodo da casa. Nós temos cárcere privado. O sequestro, ela é a privação da liberdade, a privação do direito de ir e vir, sob qualquer outro aspecto. Por isso que se diz que, por mais que o nome seja sequestro e cárcere privado, bastaria o legislador, essa é a crítica da doutrina, bastaria o legislador ter colocado aqui, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro. Já englobaria todas as formas de privação de liberdade. É apenas uma espécie, cárcere privado é apenas uma espécie de sequestro. Pois bem, vamos lá.
Sujeito ativo, qualquer um pode cometer este delito e qualquer um pode ser vítima deste delito. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, também qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualidade especial para ser autor ou vítima. Nós temos as formas qualificadas lá em que uma determinada qualidade especial da vítima faz com que o crime deixe de ser simples e passe a ser qualificado, né? Mas, se a pessoa não for detentora de qualquer dessas circunstâncias previstas no parágrafo 2º, o autor, ainda assim, ele responde pelo delito de sequestro e cárcere privado, só que ele responde na modalidade do caput, do 148. Elemento subjetivo é dolo, somente existe esse delito na modalidade dolosa, não existe sequestro e cárcere privado na modalidade culposa, só existe o cometimento dele a título de dolo. Objeto material é a pessoa sobre a qual recai a conduta de privar a liberdade, é aquele que tem a sua liberdade cerceada, ele é o objeto material, e o objeto jurídico é a liberdade individual, aqui a liberdade de ir e vir. Vocês vejam, eu disse para vocês que nessa categoria aqui de crimes contra a liberdade individual, nós vamos ver a proteção do bem jurídico liberdade nos seus mais diversos aspectos. Aqui no crime de sequestro e cárcere privado, o que se está protegendo é a liberdade de ir e vir. Correto? É um crime comum, dentro da classificação lá é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. É um delito material, aqui nós temos uma alteração no mundo natural. Que alteração é essa? Nós temos uma pessoa que é privada de sua liberdade, correto? Uma pessoa que é impedida de se movimentar de forma livre. É um delito de forma livre, por quê? Porque essa privação pode se dar a mais diversas maneiras. A pessoa pode se encontrar amarrada, a pessoa pode se encontrar acorrentada, essa pessoa pode se encontrar dentro de uma casa, essa pessoa pode ser privada da sua liberdade das mais diversas naturezas. É um crime de dano, não um crime de perigo. A liberdade individual, o direito de ir e vir, ele efetivamente sofre privação. Então, nós temos um dano a ele, ele não é simplesmente colocado em perigo. É um delito tanto comissivo, esse aqui ele pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Se a gente for lá, na descrição típica, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. O autor, ele pode tanto manter a pessoa com a sua liberdade cerceada, né, voluntariamente, ele tanto pode adotar a postura, adotar a conduta de colocar a pessoa colocar contra a vontade dessa pessoa, né? Ele pode simplesmente adotar a postura de colocar a pessoa presa em uma casa, suponhamos, em um quarto. Ele pode voluntariamente pegar essa pessoa contra a sua vontade, colocá-la dentro do quarto e ali trancar, como também ela pode simplesmente se omitir de liberar essa pessoa. E aí vamos pensar na outra situação, né? Ele não a forçou a entrar dentro do quarto, ela entrou voluntariamente, ele poderia tê-la liberado e ele não a liberou.
A gente pode pensar no cometimento desse crime de forma omissiva. Aqui é interessante, gente. Vocês viram que todos os delitos que nós estamos falando são delitos instantâneos, que se executam em um único ato, que podem se executar em um único ato. Aqui, para o delito de cárcere privado, sequestro ou cárcere privado, este é um crime permanente. Nós precisamos, a conduta, para a configuração do delito, essa conduta tem que se estender no tempo. A pessoa, para se falar em constrangimento ilegal, em cárcere privado, ela tem que ficar com a sua liberdade de locomoção, privado de sua liberdade de locomoção, por um tempo mínimo, tempo de um dia. Ela tem que ficar com a sua liberdade de locomoção, ou de horas, né, mais do que 5 horas, 6 horas. Se a pessoa ficar privada da sua liberdade de locomoção por um tempo muito curto, vamos pensar aí 1, 2 horas, minutos, nós podemos ter o crime de constrangimento ilegal. Se a pessoa ficar privada de sua liberdade por um curto período de tempo, nós podemos estar presentes diante de um crime de constrangimento ilegal. Para que a gente tenha crime de sequestro ou cárcere privado, essa privação de liberdade ela tem que ser por um tempo considerável. Ela não pode ser apenas por uma fração muito curta de tempo. Correto? Delito unissubjetivo, para o seu cometimento basta uma pessoa. E aqui, interessantes são as circunstâncias que fazem com que o crime seja considerado um crime qualificado. Olha lá. Quando o crime é cometido no âmbito das relações familiares, vamos lá na primeira das qualificadoras, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos. Então, se for no âmbito das relações familiares, a pena deixa de ser de 1 a 3 e passa a ser de 2 a 5. Se estamos diante de internação fraudulenta em hospital, né, buscando limitar o direito de ir e vir da pessoa, se há uma internação fraudulenta em casa de saúde ou em hospital, sob o falso fundamento de que a pessoa estaria doente, e com isso você limita a sua liberdade de locomoção, também é uma forma qualificada. Se a privação dura muito tempo, como eu disse para vocês, se o tempo for curtinho, nós temos crime de constrangimento ilegal. Nós precisamos de uma limitação minimamente considerável do direito de ir e vir para se falar em sequestro ou cárcere privado. Não é algo matemático, mas nós precisamos de uma limitação mínima. Uma das modalidades da qualificação, está lá no parágrafo 1º, é se a privação da liberdade durar mais de 15 dias. Então, é um dos motivos para qualificar e para ter a pena aí majorada. Se o ofendido é menor de 18, se nós estivermos falando de menor de 18 anos de idade, também temos, se a vítima é menor de 18, se a vítima da privação de liberdade for menor de 18, temos a figura qualificada. E aqui é interessante, gente, eu fiz uma referência aqui ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós temos um delito previsto lá no ECA, está no artigo 230 do ECA. Aqui, a Jussara perguntou, e qual é essa limitação, o que é considerado o tempo mínimo? Pois é, Jussara, nós não temos, você não tem, isso não é
não tem essa previsão legal nesse sentido de que é 1 hora, 2 horas, 5 horas, nós não temos. Isso é realmente um entendimento, isso vai variar muito de caso para caso, e nós não temos um mínimo, não. A doutrina fala que a gente pode considerar até umas 2 horas, por exemplo, a gente pode considerar como sendo meramente constrangimento ilegal. Mas a partir daí, isso é entendimento doutrinário, a partir daí a gente já trabalharia com a figura do cárcere privado. Mas essa é um entendimento, conforme falou o Vitor aí, é um entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. Legalmente falando, não tem nenhuma previsão expressa nesse sentido. Deixa eu localizar aqui para vocês o artigo 230 do ECA. Que ele fala de uma que pode se assemelhar, se assemelha, mas é parecido, mas é diferente. 230 do ECA, nós também temos um crime. Olha aqui, privar criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo-se à sua apreensão sem estar essa em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Aqui nós também temos privação de liberdade, só que aqui é uma privação de liberdade específica. Qual é essa privação de liberdade específica? Aqui se refere a criança ou adolescente, né? Criança até 12, adolescente entre 12 e 18 anos. Só que aqui nós estamos falando de proceder à apreensão. A apreensão, quando é que se apreende o menor? Se apreende o menor ou quando ele está em flagrante cometimento de crime, né? E aí não se fala em crime, se fala em ato infracional, por ser ele menor. Quando ele está em flagrante de cometimento de ato infracional, ou se já se dispuser de uma ordem escrita de autoridade judiciária. Se a sua apreensão não tiver qualquer dessas fundamentações, a autoridade policial que apreendê-lo vai estar cometendo o delito previsto no artigo 230, correto? Esse é um típico específico direcionado para os agentes do Estado encarregados de fazer a apreensão de crianças e adolescentes. Esse é um delito específico direcionado aos agentes do Estado. Se um particular realizar a apreensão de crianças e adolescentes que não seja nesta circunstância, se um particular realizar a apreensão ou a privação da liberdade de um menor de 18 anos que não seja nessa circunstância de uma autoridade pública, de agente do Estado, neste caso nós não vamos ter o crime do artigo 230, não. Nós vamos ter o crime do artigo 148 do Código Penal. Nós vamos ter cárcere privado aí na sua modalidade qualificada, do parágrafo 1º, inciso 4. Ok? Se tiver por propósito finalidade libidinosa, também nós temos presentes a figura qualificada. E aqui é importante o seguinte, gente, nós não precisamos, para esta configuração aqui do inciso 5, nós não precisamos do cometimento de qualquer crime contra a liberdade sexual, não, viu? Nós não precisamos do cometimento de qualquer crime contra a dignidade sexual para se configurar o 148, inciso 5, não. Basta que o sequestro ou cárcere privado tenha este propósito, basta que seja para fins libidinosos, para que a pessoa já responda pelo sequestro ou cárcere privado na sua modalidade qualificada. Nós não precisamos que a vítima seja estuprada, não, por exemplo, para que esteja presente a modalidade qualificada. A modalidade qualificada vai estar presente, para ela estar presente, basta que seja para fins libidinosos. Correto? Última possibilidade,
se, em função desta privação de liberdade, por meio de sequestro ou cárcere privado, se, em função desta privação, resultar para vítimas, se, em função desta privação, né, em razão dos maus tratos, ou da forma em que ela foi detida, foi mantida privada da sua liberdade, se resultar em grave sofrimento físico ou psíquico, aí nós temos a pena, ela é ainda mais elevada, ela passa a ser de 2 a 8 anos. Então, se a pessoa tiver graves resultados aí, né, grave sofrimento físico ou psíquico em decorrência da forma pela qual ela foi, se mantém uma pessoa acorrentada, você mantém uma pessoa amarrada, em cárcere privado, ela não estava só em cárcere privado, ela estava em cárcere privado, estava acorrentada lá dentro do quarto. O sofrimento físico, o sofrimento moral foi muito maior. Então, a pena é uma segunda modalidade aqui de qualificação do crime de sequestro ou cárcere privado. Beleza? Sequestro ou cárcere privado. Aqui. Vamos lá, gente. Nós estamos poucos aqui, mas as aulas têm sido poucas. Vamos derrubar esse redução à condição análoga de escravo aqui, para fechar. Pode ser? Pode sim, professor. Vamos lá. Tem até uma história interessante aqui, que no fechamento eu falo para vocês, um acontecido que ocorreu aqui, pertinho de nós. Vou falar o milagre, não vou falar o nome do santo. Vamos lá, redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga, é crime contra a liberdade individual também, né? Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º, nas menos penas incorre quem cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Olha só, gente, para vocês verem que interessante. Este é um crime, vocês podem acreditar que não, mas este é um crime não tão incomum. Aqui na nossa região, nós temos eles especialmente em carvoaria e em região de área de garimpo. É muito comum em área de garimpo e em carvoaria. Vocês veem aqui pelo caput e pelo parágrafo 1º, vocês veem que existem formas específicas de cometimento do crime. Quais são essas formas específicas de redução à condição análoga de escravo? Sujeição a trabalho forçado, sujeição à jornada exaustiva de trabalho, condições degradantes de trabalho, péssimas condições de trabalho, não é isso? Restrição à liberdade de locomoção, a impedir a pessoa de sair do local de trabalho, cerceamento do meio de transporte, que é uma forma de restrição à liberdade de locomoção,
Manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho. Você mantém a vigilância lá exatamente para conferir se a pessoa está trabalhando, pessoa que está trabalhando de maneira forçada, para ver se a pessoa vai trabalhar durante toda a jornada exaustiva. E aqueles, esse aqui é uma situação muito, muito comum, ó, triste, porém comum, o apossamento de documentos ou objetos pessoais. Você se apossa, o patrão, aquele que comete o delito, ele se apossa dos documentos da pessoa ou de seus objetos com o propósito de forçá-la a trabalhar. Vocês vejam que são todas figuras ligadas são todos relacionados à condição de trabalho. É um crime contra a liberdade individual, não é? Porque a pessoa está sendo, se você for lá na descrição típica, você vê que já se inicia falando em reduzir alguém à condição análoga de escravo. É óbvio que aquele que se encontra sujeito a essas condições, ele tem a sua liberdade individual tolhida, então o bem jurídico é atingido. Sujeito ativo, qualquer um pode cometer esse delito e qualquer um pode ser vítima deste delito. Não exige nenhuma qualidade especial para o cometimento, para ser autor ou vítima. Elemento subjetivo é o dolo, somente se comete o delito de redução à condição análoga à de escravo por meio de dolo. Objeto material é a pessoa sob a qual recai a conduta típica. Objeto jurídico que se protege é exatamente a liberdade individual, a liberdade de locomoção, a liberdade de trabalho, correto? Olha só, esse delito aqui, ele também apresenta, volta e meia nós temos aí uma variação, que os delitos apresentam características, alguns pontos específicos dele. Nós dissemos, é um delito comum, pode ser cometido por qualquer um e contra qualquer um. É um delito material, nós temos uma alteração no mundo natural, né? Nós temos a sujeição, a pessoa efetivamente trabalha exaustivamente, trabalha contra a sua vontade, é impedida de sair do local de trabalho, é sujeita à vigilância, por vezes vigilância armada. Então, é um delito material. Interessante, é um delito de forma vinculada. Quase todos os delitos que a gente estuda é de forma livre, né? Um ou outro é de forma vinculada. Este é de forma vinculada. Por que ele é de forma vinculada? Olha lá. Submetendo a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, restringindo de qualquer forma a sua locomoção, em razão de dívida contraída, cercear o uso de meio de transporte, manter vigilância ostensiva, está vendo? As condutas estão todas, a forma de cometimento do crime estão todas previstas em lei. Desta forma, o crime ele é de forma vinculada. Ele está vinculado às maneiras previstas no tipo. Somente se comete o crime de redução à condição análoga de escravo se for daquela maneira. É um delito comissivo, não há possibilidade de seu cometimento via omissão. É um delito permanente, a sua execução ela se estende no tempo, né? Não é difícil a gente visualizar isso. Você submete a pessoa a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes. É um delito que se estende no tempo. Tanto é que é interessante que, em razão da sua execução se estender no tempo, a todo momento o autor pode ser, enquanto se estende a execução, a todo momento o autor pode ser preso em flagrante, nos delitos permanentes. É um delito de dano, a liberdade individual ela é efetivamente cerceada, ela é efetivamente tolhida, ela sofre prejuízo,
ela não é só colocada em perigo, não é um delito de perigo, é um delito de dano. Delito unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa. Conforme eu disse para vocês, gente, isso aqui é relativamente comum aqui em Carvoeira e em área de garimpo. E nós temos área de garimpo aqui. De uma situação muito complicada, aconteceu aqui no Chacriabá, em Missões, tinha gente sustentando os índios lá, índios adolescentes, jovens, no crack. Viciava o povo, para você ver, né? E tem gente que ainda acha que droga é uma desgraça. Viciava o povo no crack, os índios, depois de viciar eles no crack, subia a serra lá e botava os índios para cortar lenha, cortar madeira de lei, lá tem muito dentro da reserva indígena de Chacriabá, e sustentava os caras no crack. Botava eles para trabalhar, sustentando eles no crack. Vamos lá. Redução à condição análoga de escravo. Nós temos uma acumulação material e multa. Vamos lá na pena. O que é normal? A pena é reclusão de 2 anos a 8 e multa. Então, vejam, a multa aqui não é alternativa, a multa aqui é cumulativa. E, além disso, quando é empregada violência para o cometimento do crime, também se responde pela violência, ou seja, mais uma vez, se causou para o cometimento do crime de redução à condição análoga da escravo, se causar uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, a pessoa vai responder por redução à condição análoga à de escravo e lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Beleza? E a pena de multa aplicada aqui, ela é somada. Ela é de maneira cumulativa, ela não é de maneira alternativa. Lembrem que a pena de multa, ela sempre é aplicada de maneira alternativa ou cumulativa. Quando a gente estudou penas no semestre passado, a gente viu isso. Nós temos as causas de aumento, previstas no parágrafo 2º, quando é cometido contra criança ou adolescente, ou quando é cometido por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Se o crime tiver em qualquer dessas circunstâncias do parágrafo 2º, a pena ela é aumentada. Nós temos aqui uma causa de aumento de pena. Aqui eu faço uma observação para vocês interessante com relação à competência. Olha só. Vamos lá na Constituição Federal, vamos lá no artigo 109 da Constituição. Fala de competência da Justiça Federal. Constituição Federal, artigo 109. Constituição Federal, artigo 109. Tum, 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 tum. (109) da Constituição Federal, competência da Justiça Federal. Aqui, vamos lá. 109, 5A, 6 e parágrafo 5º. 109, 5A. Olha lá, 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. 5A. As causas relativas ao direito humano e as que se referem ao parágrafo 5º. Então, vocês vejam, causa referente aos direitos humanos. Correto? 6. O que consta do 6? Crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados em lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica. E parágrafo 5º.
Na hipótese de grave violação de direitos humanos, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, vejam vocês, em função da previsão do 5A, que fala de competência para crimes contra os direitos humanos, do inciso 6, que fala para competência contra crimes contra a organização do trabalho, e do parágrafo 5º, que também se refere aos direitos humanos, quando o delito cometido é redução à condição análoga de escravo, a competência é da Justiça Federal. Crime do artigo 149, que é redução à condição análoga de escravo, popularmente conhecido como trabalho escravo, crime de trabalho escravo, é a competência da Justiça Federal. Beleza? E aqui eu chamo a atenção para vocês, só para um dispositivo da Constituição Federal, para falar de um acontecido que teve aqui, aqui em Montes Claros, aqui pertinho. Foi invadida uma fazenda aqui próximo, do pessoal de Movimento Sem Terra, e aí essa fazenda estava sob estudo, sai ou não sai a desapropriação, sai ou não sai a desapropriação, sai ou não sai a desapropriação, aí o pessoal que invadiu lá, insatisfeito com a demora, falou, não, ampliaram essa invasão, inclusive invadiram entrando na sede da fazenda, e é uma bagunça danada lá. E aí eles chegaram para fazer uma denúncia, e eu que estava chegaram para apresentar o fato lá na delegacia, eu que estava de sobreaviso. E eles falaram que havia trabalho escravo na fazenda, o pessoal do movimento. Como eles viram que estava demorando demais pelos meios normais, porque aí você tem que, para constatar que a terra é improdutiva, você precisa de estudo, precisa de análise, precisa de perícia, papapá. Aí o que eles tentaram meter desde já? Falaram não, que lá na fazenda tinha trabalho escravo. Essa foi a alegação deles, porque o artigo 243, o que o artigo 243 estabelece? Olha lá. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então, vejam vocês, eles queriam fazer passar que havia trabalho escravo na fazenda, porque aí a desapropriação era muito mais fácil, não precisava sequer de indenização. Essa foi a alegação que foi feita para mim quando eles estavam encerrando lá a invasão da fazenda. Só que aí eu fui conversar com o pessoal, quem eles falaram que era trabalho escravo. Fui ouvir a senhora, tinha uma senhora, um senhor e um filho deles de 11 anos de idade. A senhora, o que a senhora faz lá? Não, eu cuido da casa, e eu cuido da casa e faço comida. Dou faxina na casa e faço comida. A senhora tem carteira assinada? Tem. Qual é o salário da senhora? Recebo um salário mínimo. Meu esposo da senhora? Meu esposo é vaqueiro. Meu esposo cuida do gado lá. Seu esposo tem carteira assinada? Tem carteira assinada. Quanto é que seu esposo ganha? Meu esposo ganha um salário e meio. Qual é seu menino? Só tem um menino de 11 anos de idade? Tem. Seu menino trabalha? Trabalha. Seu menino trabalha com quem? Meu menino trabalha com o pai dele. Quanto seu menino ganha? O dono da fazenda paga para ele R$300.
Eu falei, mas e aí, seu menino estuda? Estuda. Como é que seu menino vai para a escola? Não, meu menino vai para a escola, o ônibus passa lá na roça, pega ele na porta da fazenda. O senhor obriga seu menino a trabalhar? Não. Seu esposo obriga o dono da fazenda? Não. Mas por que ele trabalha, então? Ele trabalha porque ele gosta de acompanhar o pai dele na lida da roça. Ele quer aprender e ele acompanha o pai dele na lida da roça. Ele trabalha por isso, mas ele não é obrigado a trabalhar, não. Então, vejam só que interessante. O pessoal que invadiu, eles já chegaram sabedores de que onde há trabalho escravo, a desapropriação face sem pagamento de indenização, é muito mais fácil você ter a expropriação, porque você não precisa de estudo de que a terra está demonstrando que a terra não tem cultura, você não entra nesse mérito, a desapropriação é automática, eles quiseram fazer passar essa figura, só que estava claro que, neste caso, pelo menos dessas pessoas que eles indicaram somente essas pessoas, ali não tinha trabalho escravo nenhum, não. Naquele caso em especial, não tinha, não. O maior problema, e para vocês verem que interessante, aí falar outras coisas para vocês, questão de prova ilícita, porque entrou, não foi só na terra, entrou na sede da fazenda, e aí lá na sede da fazenda, pegou um bocado de coisa, saiu pegando um bocado de coisa lá, que quem entrou entendia que era prova de ocorrência de crime por parte do dono da fazenda. Beleza? Só que qual é o problema? O problema é que, para você entrar em uma residência, seja ela urbana ou rural, você precisa de mandado. Sem o mandado, obtenção de prova de crime, se não for situação flagrancial, né, que você pode entrar para, no caso de cometimento de crime, situação flagrancial. Se não for situação flagrancial, a prova obtida nessa circunstância é ilícita. A prova não tem validade. Então, eles entraram lá, eles tentaram alegar trabalho escravo, que não colou, e levantaram um bocado de coisa lá falando que havia certos crimes, apresentaram documentos que obtiveram dentro da sede da fazenda, só que sede de fazenda é moradia, você só entra com mandado, a menos que haja um flagrante, ou com consentimento do morador. Certo? Gente, algum questionamento aí? Não, não? Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje é segunda, até quarta-feira. Um abraço, até mais, gente.